Bom dia, pessoal. Esse é o vídeo para revisão de cinética, certo? Então já vamos cair de cara aqui na velocidade de produção e de consumo. Então, o que é velocidade de produção e de consumo? É a velocidade com que os reagentes estão sendo consumidos ou que os produtos estão sendo produzidos. Aí a gente tem que lembrar que quem está desse lado da seta aqui, ó, à esquerda, é os produtos, é os reagentes, né? Então eles estão sendo consumidos, está diminuindo o reagente porque ele está reagindo. E está formando quem? Os produtos, certo? Como que a gente calcula a velocidade de produção e velocidade de consumo? Usando essa fórmula aqui. É a mesma fórmula para os dois, tá? A variação da concentração dividida pela variação do tempo. O que é variação? O que é esse triângulo? Significa que a gente vai fazer o final menos o inicial. De qualquer coisa que for variação, é assim: variação de volume, volume final menos volume inicial, variação de dinheiro, o tanto que você tinha no fim menos o tanto que você tinha no começo, variação de, sei lá, carro, quantos carros tinha no fim, quantos carros tinham no começo, certo? Dividido pelo tempo. Então, ó, eu vou fazer o primeiro e aí vocês fazem o próximo. Vai ter uma reação, e aqui como que a variação, como que a concentração está variando ao longo do tempo. Lembra? Esse colchete aqui, ó, esse símbolo que está aqui, ó, significa concentração, tá? Então, como que a concentração variou desse composto aqui, ó, H3ASO4? Então, é só colocar lá. Então, a velocidade, né, de consumo, porque ele está antes da seta, desse composto vai ser variação da concentração. O que é? Final menos inicial. Quanto que tinha no fim? 8. Então coloca lá, 8. Menos, quanto que tinha no começo? 26. Dividido pelo tempo. Mesma coisa, final menos inicial. 3 menos 0 é 3. Quanto que é 8 menos 26? Tem que dar um número negativo, né? Vai dar 18. 18 dividido por 3. Menos 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá menos 6. Então pronto. Coloca a unidade aqui, né? Mol por litro vezes segundo. Então a cada 1 segundo está sendo consumido 6 mol por litro desse composto. Tá? Essa é a velocidade. Negativo. Por quê? Porque se é velocidade de consumo, se é antes da seta, vai dar um sinal de negativo. Tá? Porque está diminuindo a concentração, ele está sendo consumido. E a velocidade de produção desse composto aqui? Mesma coisa. Final, que é 11, menos o tanto que tinha no início da concentração, 2, dividido pelo tempo, que é 3. 11 menos 2 dá 9. 9 dividido por 3, que dá quanto? 3. Tá vendo que agora deu positivo? Por quê? Porque tá depois da seta. Não vou colocar, vou colocar aqui. Mol barra litro segundo. Fácil, né? E da água, do H2O? Mesma coisa. Final, que é 28, menos a concentração que tinha no começo, lá no tempo zero. 1 dividido por 3. Vai dar 27 dividido por 3, né? 27 por 3 dá 9. 9 mol barra litro segundo. Positivo também, porque H2O está depois da seta. Então tem que ser positivo porque está sendo produzido. Beleza? Agora, velocidade média. Então, são duas coisas diferentes. Velocidade de produção e consumo é essa fórmula aqui. Velocidade média da reação vai ter que montar a fórmula. Cada reação vai ter a sua fórmula. Como que funciona? Vai ser esse aqui é um exemplo, ó.
Então, se a gente tivesse uma reação assim, com 2 alguma coisa, 2A, como que ficaria a velocidade média? Menos. Por que menos? Porque o A está antes da seta. Então, aqui a gente coloca o menos na fórmula. Menos a variação de A dividido por 2 vezes o tempo. Por quê? 2, porque eu tirei esse 2 daqui, certo? Se eu não quisesse fazer com A, quisesse fazer com o B, como que ficaria? Menos a variação de B dividido por 3, variação do tempo. Por que 3? Porque tem um 3 aqui. Então, você não vai fazer para todo mundo, para o A, para o B, para o C e para o D. Você vai escolher um só. Escolhe um e e monta a fórmula. Porque vai ter que ser igual. Não importa a letra, o composto que você escolher aqui tem que ser igual. Tá? Vai ficar mais claro no exercício. E se eu quisesse escolher o C, como que faria? Aí não coloco o sinal de negativo, porque o C está do lado direito da seta. Então vai ficar a variação de C dividido por 4 vezes o tempo, porque tem um 4 aqui. Ou se você quiser escolher o D, aí não precisa colocar nenhum número aqui embaixo, porque não tem nenhum número aqui acompanhando o D. Certo? Isso é velocidade média. É como que monta a fórmula. Então vamos ver como que fica nessa reação aqui. É a mesma reação que estava lá, né? Então vamos lá. Para a velocidade média, você não vai fazer os três. Você vai escolher um só, tá? Então eu vou escolher esse aqui. Ah, escolhi esse aqui para fazer a velocidade média. Ok. Então vai montar a reação. Então a velocidade média, né, vai ficar como? Tá do lado esquerdo? Então eu coloco menos. Menos, abre parênteses aqui para você não se perder. Aí você faz o quê? A variação da concentração, que a gente acabou de fazer. Final menos inicial. 8 menos 26. 8 menos 26. Dividido. Que número que tem aqui? É um 2. Então eu coloco 2 lá embaixo. Vezes a variação de tempo, que é 3. Então é bem parecido, né? A única coisa que vai mudar é se vai ter ou não o sinal de negativo e se vai ter ou não um número aqui embaixo. É só isso que muda. Isso aqui é igual ao quê? Agora tem que tomar cuidado aqui com o jogo de sinal. 8 menos 26 dá menos 18. Menos 18 aqui dentro do parênteses. Só que tem um menos lá fora. Então, menos com menos dá mais. Então, coloca 18. Dividido por 2 vezes 3, 6. Quanto que é 18 dividido por 6? 4? 3. Certo? Então dá 3. E a unidade aqui é a mesma, né? Mol por litro segundo. Certo? É isso. Acabou. Velocidade média é essa. Não precisa fazer os outros. Ah, mas se eu tivesse escolhido o outro, se eu tivesse escolhido esse aqui, daria a mesma coisa? Você pode fazer só para checar, para ver se dá a mesma coisa. Vamos fazer. Vai precisar colocar o sinal de negativo? Não, porque ele está do lado direito da seta. Então, a variação da concentração é 11 menos 2. 11 menos 2. Dividido por o tempo. 3. Precisa colocar algum número aqui? Não, porque não tem nenhum número aqui ó, na frente. Tá vendo? Então é só fazer essa conta. 11 menos 2 dá 9. 9 dividido por 3 deu 3. Tá vendo? Deu a mesma coisa. E se eu tivesse escolhido a água? Não escolhi nenhum dos dois, escolhi a água para fazer a velocidade média. Tem que dar a mesma coisa. Então vamos lá. Coloca o sinal de negativo? Não, porque a água está do lado direito da seta. Então, faz lá o delta da concentração. Final menos inicial. 28 menos 1. Dividido. Tem um número aqui acompanhando a água? Tem, o 3. Então, coloca ele lá embaixo. 3 vezes o tempo, que é 1, que é 3. 28 menos 1, 27. 3 vezes 3, 9. 27 dividido por 9 dá
3. Deu o mesmo número, tá? Então você não precisa fazer todos, escolhe um e faz, tá? Tem que dar o mesmo número. Isso é velocidade média. Para a velocidade de produção e consumo, tem que fazer todos. E aí vai dar números diferentes. Beleza? Agora, pausa o vídeo e tenta fazer isso aqui. A velocidade de consumo e produção de todos e a velocidade média, tá? Tentou? Então vamos lá. Velocidade de consumo primeiro. É que eu esqueci de mudar. Calma lá. Aqui, ó, aqui é H2O, tá? E aqui é O2. E aqui é H2O2. Esqueci de mudar. Tá? Tenta fazer. Vamos lá, então. Velocidade de consumo da água. Como que vai ficar? Usa a primeira fórmula aqui, ó. Final menos inicial dividido pelo tempo, não tem segredo. 8 menos 14. 8 menos 14. Quanto tempo se passou? 10 segundos. Quanto que é 8 menos 14? Dá 6. Menos 6. Dividido por 10. Quando está dividindo por 10, é só colocar a vírgula aqui. 0,6. Só isso. Velocidade de consumo do oxigênio. Mesma coisa, final menos o inicial. 9 menos 12 dividido por 10. 9 menos 12 dá 3 dividido por 10. Vai ficar... Opa, aqui ficou um menos, né? Menos 0,6. Aqui vai ficar menos 0,3 dividido por 10. Por que que os dois ficaram negativos? Porque os dois estão do lado esquerdo da seta. Estão sendo consumidos. Opa, não tem esse 10 aqui não, tá? Menos 0,3 mol. E coloca unidade, né? Não esquece. Mol por litro segundo. H2O2, mesma coisa. Final menos inicial dividido pelo tempo. Então, 9 menos 3 dividido por 10. 9 menos 3 vai dar 6. 6 dividido por 10 dá 0,6. Positivo, porque está sendo produzido. Pronto. Agora a velocidade média. Escolhe um dos três. Escolhe um dos três e faz a média. A dica é, escolhe o que tem o menor número aqui na frente. Então, para que você vai escolher o H2O ou o H2O2? Porque se os dois têm o 2 na frente, você vai ter que fazer uma conta a mais. Pega o O2, porque não tem nenhum número aqui na frente do O2. Você não vai ter que dividir por um número a mais, né? Vai ficar exatamente o que a gente fez aqui, ó, né? Então, o O2 está antes ou depois da seta? Antes. Se está antes, coloca o menos aqui, tá? Para a velocidade média tem que ter um menos, se for antes da seta. Abre parênteses para você não se confundir e faz final menos inicial. 9 menos 12. Dividido pelo tempo, que é 10. Vou colocar alguma coisa aqui multiplicando 10? Não, porque não tem nenhum número aqui. Se tivesse, colocaria aqui. Como não tem, não coloca nada. Faz dentro do parênteses antes. 9 menos 12 dá... Aqui era menos 3. 9 menos 12 dá menos 3. Só que tem o menos lá fora, né? Tem o menos da fórmula. Então, menos 3 dá 3. 3 dividido por 10 dá 0,3. Positivo. Velocidade média é sempre positivo. Se você tivesse escolhido o H2O e o H2O2, teria que dar o mesmo número aqui, tá? 0,3. Positivo. O último. Pausa o vídeo, tenta fazer. Esse aqui, ó, são 4 coisas. São 4 velocidades de consumo e produção. E uma velocidade média. Pausa e tenta fazer. Vamos lá, então. Velocidade de consumo do NH3. Não tem segredo. Final menos inicial dividido pelo tempo. Final, 6. Inicial, 30. Dividido pelo tempo, que é 12.
né? Ó, aqui, ó, 6 menos 30 para o NH3. 6 menos 30 dá 24. Não esquece do sinal negativo. Menos 24 dividido por 12 dá menos 2 mol por litro segundo. Pronto, é isso. Para o O2, final menos inicial dividido pelo tempo. 20 menos 50. 20 menos 50 dividido por 12. De onde que eu estou tirando esse 12? Daqui, ó, o tempo. 20 menos 50 dá 30. 30 dividido por 12, eu acho que dá 2,5, se eu não me engano, tá? Tem um menos aqui, né? Menos 2,5. Da onde saiu esse 2,5? 20 menos 50, 30. 30 dividido por 12, 2,5, tá? Mol por litro segundo. NO. NO. Final, 24. Inicial, 0. 24 menos 0 dividido pelo tempo, que é 12. Que dá 24 menos 0 é 24. 24 dividido por 12, 2. Positivo. Por que positivo? Porque ele está depois da seta. Tem que dar positivo mesmo. Água. Final menos inicial. 38 menos 2. 38. Fim menos início. Dividido pelo tempo. 38 menos 2, 36. 36 dividido por 12 dá 3. 3, não esquece da unidade, tá? Tô colocando aqui para não ficar muito longo o vídeo. Mol por litro segundo. Acabou. Fizemos as velocidades de consumo e produção. Vamos fazer a velocidade média agora. Vou colocar aqui embaixo. Precisa fazer de todo mundo a média? Não, escolhe um. Escolhe um só. Vou escolher aqui o NO, porque ele é o que tem o menor número, tá? Pode ser qualquer um que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos montar a fórmula. Ou melhor, não vou escolher o NO, não. Vou escolher o NH3. Escolhi o NH3 para fazer a velocidade média. Então, coloca lá. Final menos inicial, né? 6 menos 30. Dividido. Tá vendo que tem um número aqui na frente? Que número que é? O 4? Coloca o 4 aqui embaixo. Vezes o tempo, que é 12. Tá certo isso que eu fiz? Não. Tá faltando uma coisa. Por quê? Porque eu escolhi o NH3, não foi? O NH3 não está do lado esquerdo da seta, então tem que colocar o menos aqui. Se você tivesse escolhido o NO, não precisa. Se tivesse escolhido o H2O, não precisa colocar o menos. Se tivesse escolhido o O2, tem que colocar o menos, tá? Então vamos lá. 6 menos 30 dá menos 24. Só que tem um menos aqui na frente, tá? Então dentro do parênteses dá menos 24. Só que tem um menos de fora. Menos com menos, mais. Sempre tem que dar um número positivo, tá? Na velocidade média. 24. 4 vezes 12. Quanto que é 4 vezes 12? 12 mais 12, 24, mais vezes 2, 48. É isso? 48. 24 dividido por 48. 24 é a metade, né? Então vai dar 0,5. Pronto. Essa é a velocidade média, tá? Essa é a velocidade média. Se você fizer com qualquer outro, vai dar 0,5 mol por litro segundo, tá? É isso. Agora a parte de gráficos. O que o gráfico representa? Representa a reação. Então, no começo, a gente tem o quê? Os reagentes. E forma o quê? Os produtos. Certo? Só que para formar os produtos, os reagentes eles precisam ganhar um pouco de energia. Esse ganho de energia é a energia necessária para iniciar a reação, porque as moléculas precisam se chocar com força. Essa força, essa energia para a reação começar, a gente chama de energia de ativação, tá?
Quanto menor a energia de ativação, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação, tá? Porque ela precisa de menos energia para começar, então ela vai mais rápido. Então aqui a gente tem os reagentes com um tanto de energia, que é 30. Aí eles ganham energia. Esse aqui, azul, foi para 50. E aqui foi para 40. É diferente, tá? É a mesma reação, só que uma é menor que a outra. Aí a pergunta é, qual reação vai mais rápido? Essa aqui, que eu vou chamar de reação número 1, ou a reação aqui laranja, que é a número 2? Qual reação vai mais rápido? A reação 2, né? Por que a reação 2? Porque ela tem menor energia de ativação. Tá vendo que ela ganhou menos? Ela subiu menos. Essa subida aqui, ó, é a energia de ativação. Então ele tinha 30, ele subiu até 40. O outro subiu até 50. Então a energia de ativação da curva laranja é menor. Então ela vai mais rápido, certo? B. Qual a energia de ativação da reação não catalisada? O que significa dizer catalisada ou não catalisada? Significa que está usando catalisador. O que é catalisador? Catalisador é algo que vai diminuir a energia de ativação, que vai diminuir o tanto que ela precisa subir. Então, catalisador é algo que você coloca na reação para fazer com que a reação vá mais rápido. Tipo a bala Mentos no refrigerante. O refrigerante, normalmente, ele perde o gás. Seria essa curva azul aqui. Ele perde o gás, só que demora. Se você colocar o Mentos, em vez de ele ir pela curva azul, ele vai pela laranja. Então vai mais rápido. Por isso que explode, certo? Então o catalisador, ele diminui a energia de ativação. Então vai ser a curva mais baixa, tá? Então qual que é a energia da reação não catalisada, que é a laranja, né? Então a laranja é a reação com catalisador. É o tanto que subiu. Então, se tinha 30, subiu até 40, quanto que subiu? 10. Então, essa é a energia de ativação. Energia de ativação é o tanto que precisa para chegar lá em cima. 10. E qual que é a energia de ativação da reação não catalisada? A não catalisada é a maior, que não usou o catalisador, né? Não catalisada. Quanto que subiu? Começou no 30 também, só que ele teve que subir até 50. Quanto que ganhou para subir? 20, né? Então a energia de ativação vale 20. Aqui é unidade é de calor, né? É joule. Ganhou 20 joules de energia. D. Qual a variação de entalpia, que é o ΔH? Lembra que a gente viu entalpia? É o tanto que tinha lá no começo e o tanto que tinha no final, certo? Então a variação é o tanto que perdeu ou ganhou, do começo para o fim. Não até o ponto mais alto, do começo para o fim. Então lá no começo, ó, ele tinha quanto? 30. Tá vendo que ele perdeu quando formou os produtos? Quanto que ele ficou? Ficou com 10. Então ele perdeu energia durante a reação. Ele ganha, só que ele perde. Quanto que ele perdeu? Se ele tinha 30, foi para 10, perdeu 20, não foi? Então qual que é a variação? Quanto que é o ΔH? Menos 20. Lembra que a gente falou que variação é final menos inicial? Qual que é o final aqui? 10. Qual que é o inicial? 30. 10 menos 30, menos 20. Tem que colocar um sinal de negativo? Tem que, tá? Significa que ele perdeu energia. Se ele perdeu energia, se ele perdeu calor, endotérmico ou exotérmico? Opa. Endotérmico ou exotérmico? Exotérmico, né? Se perdeu energia, ΔH negativo e exotérmico. Certo? Tentem fazer isso aqui agora. Pausa o vídeo e tenta fazer. Essa aqui é a reação, vou chamar a reação número 1. Essa aqui é a reação número 2. Qual reação vai mais rápido? A menor, né? Reação número 2. Tá? Então, aquela que tiver a menor curva é a que vai mais rápido. Qual a energia de ativação da reação catalisada? Qual a reação catalisada? A 1 ou a 2?
A 2, porque ela é menor. Catalisador diminui energia. Qual que é a energia de ativação? É o tanto que ganhou para subir. Então, se tinha 5, subiu até 35, ganhou quanto? Ganhou 30, né? Então é 30. E qual que é a energia de ativação da reação não catalisada? A não catalisada é a roxa, né? Então ele subiu de 5 até 70. Quanto que subiu? De 5 para 70 tem que subir quanto? Ganhar quanto? 65, né? 65 mais 5 dá 70. Então ele estava com 5, subiu até 70 para iniciar a reação. Uma vez que chegou lá em cima, ele reage, forma os produtos. Certo? Qual a variação de entalpia? Então é do início até o fim. No início tinha quanto? 5, né? Ele subiu até quanto? Até 10. Então aqui é diferente do outro. O outro perdeu. Então vai ser um sinal negativo. Aqui, ó, ganhou, né? Então ganhou quanto? De 5 para 10? Ganhou 5. Mais 5. Então é endotérmico ou exotérmico? Se ganhou calor, é endotérmico. ΔH positivo ou endotérmico. Só isso, tá? Não é difícil. Agora a parte mais importante, que é a lei de velocidade. O que é a lei de velocidade? É uma relação, uma equação, né, que relaciona a velocidade da reação com a concentração inicial dos reagentes. Então, para saber a velocidade, se você souber só a concentração dos reagentes que você vai misturar, você consegue saber a velocidade, se você tiver a lei. Por isso que ela é tão importante. Como que a gente acha a lei de velocidade? O difícil é só achar esses números aqui, ó, x e y. Tá? Então, como que ficaria a lei de velocidade para essa reação? Então, ela vai funcionar assim. Foram feitos 3 experimentos. O 1, o 2 e o 3. No experimento 1, misturou 1, concentração 1, 1 mol por litro de AS2O5 e 1 mol por litro de água. Misturou os dois. Qual foi a velocidade da reação? 2. Aí eu fiz um outro experimento. Eu peguei 2 de AS2O5 e peguei 1 de água. Então eu dobrei, né, o AS2O5. Misturei os dois. A velocidade ficou 4, né? A velocidade, 4 mol por litro segundo. E aí eu fiz um terceiro experimento. Peguei 2 de cada um. Qual foi a velocidade da reação? 16. Ficou mais rápida. Qual que é a lei? Então, como que vai ficar? V igual o K, sempre vai ter o K, vezes concentração dos reagentes. Então, o primeiro reagente é esse aqui, ó. Concentração de AS2O5, fecha parênteses, vezes, coloco outro reagente, H2O. Vai estar na tabela, né? Só seguir a tabela. Agora que é a parte difícil. A gente tem que descobrir quem que é XY para colocar aqui, ó, os expoentes. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos começar por essa molécula aqui, ó, a S2O5. Para analisar o AS2O5, eu preciso escolher 2 experimentos, 2 linhas, de forma que o H2O esteja constante, esteja igual. Então, ó, para analisar um, o outro tem que estar constante. O outro tem que estar parado, o outro tem que estar igual. Então, eu não posso escolher a linha 2 e 3. Porque aqui, ó, na linha 2 e 3, o H2O está mudando. Está indo de 1 para 2. Eu não posso escolher a linha 1 e 3, porque o H2O está mudando. Quais linhas que eu escolho? Quais experimentos que eu escolho? O 1 e o 2. Porque o 1 e o 2 aqui não muda. O H2O tá igual, tá 1 a concentração. Então é nas linhas 1 e 2 que eu vou analisar esse composto aqui, ó. Da 1 para 2. Certo? Então tem que escolher as linhas em que o outro
não mude, tá? Então aqui, ó, foi de 1 para 2. De 1 para 2 aumentou quantas vezes? Aumentou duas vezes, né? Então, de 1 para 2, 1 vezes 2, 2. Aumentou duas vezes. Então, a gente vê o que acontece com a velocidade nesse mesmo intervalo, no experimento 1 e no experimento 2. Aqui, ó. O que aconteceu com a velocidade? Tava 2, foi para 4. Dobrou, né? Ou seja, aumentou duas vezes. Agora você tem que se perguntar assim, ó. 2, esse 2 aqui esquerdo, 2 elevado a que número que dá 2? 1, né? Por quê? 2 elevado a 1 é 2, tá? Achamos o primeiro número, 1. Agora a gente faz com a água. Mudar de cor. Quais linhas, quais experimentos eu vou usar para analisar a água? O 1 e o 2? O 2 e o 3? Ou o 1 e o 3? Para analisar a água, o H2O, tem que escolher as linhas em que o outro está fixo, está parado, não muda. Que é quais linhas? A 2 e a 3, tá? Então a gente vai escolher a 2 e a 3. Entenderam? O outro tem que estar parado. Então volta para o H2O. Do 1 para o 2, o H2O aumentou quantas vezes a concentração? Duas vezes, né? Agora a gente analisa o que aconteceu com a velocidade. Nas mesmas linhas. De 2 foi para 4. Aumentou quantas vezes? Aumentou duas vezes? Não, senão seria 8, né? De 4 para 8. Aumentou 4 vezes. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Então aumentou 4 vezes. Aí você se pergunta, 2 elevado a que número que dá 4? A 2, né? Porque 2 ao quadrado é o quê? 2 vezes 2, que é 4. Acabou. Só isso. Essa é a lei de velocidade dessa reação. Certo? Pausa o vídeo. Tenta fazer isso aqui. Qual que é a lei de velocidade dessa reação? Vamos lá, então. Vai ficar como? V é igual a K vezes H2O. Coloca quem está entre parênteses ali na tabela. Vezes concentração de O2. Agora vamos achar os expoentes. Vamos começar com a água. Quais linhas que eu vou usar para analisar a água? Aquelas em que o outro está parado, em que o O2 não muda. Quais linhas em que o O2 está constante? A 1 e a 2, não é? Na linha 1 e na linha 2, o oxigênio não muda, ele continua 1 e 1. Então, são essas linhas que eu vou usar para analisar a água, tá? Então, para analisar um, o outro tem que estar constante. Vê o outro, volta. De 1 para 3. Aumentou quantas vezes? De 1 para 3. 1 vezes quanto que é 3? 3 vezes, né? Aumentou 3 vezes. Agora a gente viu o que aconteceu com a velocidade nessas mesmas duas linhas. A primeira e a segunda. De 1 foi para 9. Então aumentou quantas vezes? Quantas vezes o 1 aumentou para chegar em 9? Aumentou 9 vezes, né? 1 vezes 9, 9. Agora você se pergunta, 3 elevado a quanto que dá 9? 3 elevado ao quadrado, tá? Então é um 2 aqui, cuidado. Exponencial não é vezes, não é 3. Tá? 3 ao quadrado é o quê? 3 vezes 3, que dá 9. Se você colocasse 3 ao cubo, 3 elevado a 3, daria 27, né? Que é 3 vezes 3 vezes 3. Pronto. Vamos fazer o O2 agora.
Quais linhas eu escolho, quais experimentos eu escolho para analisar o oxigênio, o O2? As linhas em que o outro está parado, está fixo, está constante. Quais linhas são essas? A 3, a 2 e a 3, né? Para analisar o O2, então a água não pode estar mudando. As linhas 2 e 3. Do dois para o 3 aqui aumentou, não aumentou? Quantas vezes aumentou? 2 vezes, né? Então, o que aconteceu com a velocidade? Então, a gente dobrou a concentração de O2, ficou 2 vezes maior. O que aconteceu com a velocidade? Ficou 2 vezes maior também, né? 2 vezes 9, 18. Aí você se pergunta, 2 elevado a que número que dá 2? 1. Coloca o 1 aqui. E pronto. Certo? Não é difícil. Só não pode se confundir em achar as linhas e na potência, tá? Mais um aqui, ó. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de P4 O10 vezes a concentração de H2O. Vamos começar pelo P4O10. Quais linhas eu vou usar para analisar o P4O10? Quais experimentos? Aqueles em que a água está igual, está fixa, está constante. Quais linhas que a água está constante? A 2 e a 3, né? A segunda linha e a terceira linha. Então, é essas que eu vou usar para analisar o P4O10. O P4O10 nessas duas linhas, ele foi de 2 para 4, não foi? Aumentou quantas vezes? De 2 para 4? 2 vezes, né? 2 vezes 2, 4. Certo. Então, o que aconteceu com a velocidade nesse tempo? Foi de 16 para 32. Aumentou quantas vezes? 2 vezes, né? 2 vezes 16, 32. Aí você se pergunta, 2 elevado a que número que dá 2? Então é sempre da esquerda para a direita. 2 elevado a que número que dá 2? 1, né? 2 elevado a 1 dá 2. Coloco o 1 aqui, ó, no P4O10. Vamos fazer H2O agora. Quais linhas eu vou usar para analisar o H2O? Aquelas em que o outro está igual. A1 e A2. Certo? Volta para o H2O agora. De 3 para 6. De 3 para 6 aumentou quantas vezes? Aumentou 2 vezes, né? 2 vezes 3, 6. E o que aconteceu com a velocidade? Foi de 2 para 16. De 2 para 16 aumentou quantas vezes? Aumentou 8 vezes. Certo? 2 vezes 8, 16. Agora, tomar cuidado. 2 elevado a quanto que dá 8? Elevado a 3, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, é 2 ao cubo que dá 3. Se é 3, coloco o 3 aqui. Certo? Último. Pausa o vídeo e tenta fazer. Como que vai ficar? V é igual. Opa, o K, né? Eu estava esquecendo do K. Vezes a concentração de NH3 vezes a concentração de O2. Vamos lá, vamos começar pelo NH3. Para fazer o NH3, eu preciso escolher duas linhas em que o outro não muda. Quem que é o outro? O2. Então, o O2 não muda na linha 2 e na linha 3. Tá? Então, vamos escolher a 2 e a 3.
Na linha 2 e 3, ele foi de 1 para 2. Tá vendo que eu fiz uma seta subindo? Não tem problema, tá? De 1 foi para 2. Subiu para 2. Aumentou quantas vezes? 2 vezes, né? Então a gente viu o que está acontecendo na velocidade. Será que eu fiz uma setinha subindo? Aqui é uma setinha subindo. 2 para 3. Aumentou quantas vezes de 8 para 32? Aumentou 4 vezes, né? 4 vezes 8 dá 32. Então você se pergunta, 2 elevado a que número que dá 4? 2. Coloco o 2 aqui, né? 2 elevado a 2 dá 4. Vamos fazer o outro. O2. Nossa, que seta. Agora tem que tomar cuidado aqui, ó. Quais linhas que eu vou usar para analisar o O2? Aquelas em que o outro não muda. Quais são as linhas em que o outro não tá mudando, está igual? A1 e A3. Tá vendo que eles não estão juntos? Tipo 1 e 2 e 2 e 3? Pode acontecer isso? Pode, não tem problema. Então a gente vai fazer as linhas 1 e 3. Da 1 para 3, aumentou quantas vezes aqui? De 1 para 2? Aumentou 2 vezes, né? Então a gente vê o que aconteceu com a velocidade nas linhas 1 e 3. Da 1 para 3. De 1 foi para 8. Aumentou quantas vezes? 8 vezes. Então, você se pergunta, 2 elevado a que número que dá 8? 3, né? 2 ao cubo dá 3. Ou 2 ao cubo dá 8. Tá pronto a lei de velocidade. Beleza, pessoal? Pausa os vídeos, volta, tenta fazer, coloca no caderno, porque pode usar o caderno na prova. Mas não é difícil, pessoal. Veja esse vídeo quantas vezes forem necessários, pausa, tá? Enfim, é isso que vai cair no trabalho. Beleza? E na prova. Então, até mais.